Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui hoje para gravar mais esse vídeo das nossas catequeses, dos nossos esclarecimentos sobre a nossa fé. E esse vídeo é um vídeo especial, nós vamos continuar a série sobre sacramentos. Se você não viu, o último vídeo que nós lançamos é um vídeo sobre o batismo, o sacramento do batismo. Você não pode perder, corre aqui no nosso canal para acompanhar. Mas durante os nossos vídeos, muitos de vocês vão mandando perguntas, não é? Nos comentários. E a gente fica muito feliz com isso porque é um sinal de que vocês estão interagindo, estão gostando. Podem sempre mandar as perguntas aqui nos comentários. E hoje eu estou vindo aqui para responder algumas dessas perguntas que vocês fizeram a partir dos vídeos que nós lançamos. Nós, por exemplo, lançamos um vídeo falando sobre o sofrimento, né? Se você não viu, olha aqui nos outros vídeos. E uma pergunta muito interessante que uma pessoa fez foi a seguinte: nós colhemos o que plantamos, aqui se faz, aqui se paga nessa terra? Como que acontece isso, né? Sobretudo sobre a questão do sofrimento. Então, na verdade, quando se diz assim, a pessoa ela colhe aqui o que ela planta, aqui se faz, aqui se paga, está numa ideia do que a gente conhece como lei do retorno, lei de retorno. Essa lei de retorno diz isso, né? O que uma pessoa faz, aquilo vai retornar para ela. É como se fosse a própria vida respondendo para ela e fazendo ela arcar com aquilo. Mas nós não acreditamos na lei do retorno, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não, nós não acreditamos nisso. O que acontece sim é que algumas coisas que nós fazemos naturalmente geram consequências. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu começar a beber muito, né, vou ficar bebendo, vai me dar um problema de saúde, vai fazer mal para o meu corpo. Ou então nem só bebida, se eu comer muito doce, né, eu como muito doce, vai fazer mal para a minha saúde. Então sim, existem consequências que vêm sobre a nossa vida por conta das nossas atitudes. Né? Por exemplo, se eu trato as pessoas com grosseria, trato todo mundo mal, as pessoas vão começar a me tratar mal também, porque elas vão ficar magoadas, chateadas e não vão querer ficar perto de mim. Então a gente tem que sempre prestar atenção, sim, nas nossas atitudes, porque tudo tem uma consequência, mas não como se se Deus fosse nos fazer pagar, Deus fosse nos castigar. Isso não acontece. Nós colhemos o que plantamos, sim, no sentido do que a gente cultiva na nossa vida, do que a gente busca, mas não como aquela ideia de que Deus nos castiga, aquela ideia de que há uma força sobrenatural que vai nos fazer ter um retorno de tudo aquilo. Aliás, se a gente for ver, a gente tem tantos relatos de Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Se a gente for ver, ele deveria então ser uma pessoa que, né, ele estava na morte de Estevão. Mas o que aconteceu com Paulo? Ele se encontrou com Jesus, a vida dele foi transformada. Ele precisou pagar por tudo aquilo? Não, Deus perdoou. Nós acreditamos no perdão. Uma outra pergunta que mandaram, né, quando a gente falou sobre finados, a pessoa perguntou assim: os nossos entes queridos, as pessoas, né, que já morreram, eles vêm falar conosco nos sonhos? Deus fala com a gente através dos sonhos, né, o significado dos sonhos. Na verdade, quando uma pessoa sonha com alguém que já morreu, ela sonha com alguém que já morreu porque ela, lá no fundo, ela tem saudade, né? Aquela saudade, aquele desejo de ver a pessoa. Então, a maioria dos sonhos, eles têm um sentido mais psicológico mesmo, a maioria. Né? Você pode reparar, a gente sonha com coisas que a gente viu durante o dia, ou alguma conversa que a gente teve, aí do nada a gente sonha, só que no sonho é tudo um pouco confuso, né? É cheio de símbolos, o sonho, a gente sonha umas coisas que nem o pessoal fala, umas coisas nada a ver também.
né? Porque o sonho está muito ligado à nossa memória. Então, quando a pessoa sonha com alguém que morreu, não é que a pessoa que morreu está vindo falar com ela, mas que no coração dela há um sentimento de saudade, de carinho, e ela sonha com aquela pessoa. Eu já sonhei com pessoas que faleceram e fiquei super feliz, porque foi gostoso, assim, de certa forma eu lembrei daquela pessoa. A questão, se Deus fala conosco através de sonhos. Olha, Deus pode falar conosco de várias formas. E sim, Deus pode falar conosco através dos sonhos. Mas cuidado, não é em todo sonho que Deus está falando conosco, né? Mas e como é que eu vou saber, padre, se Deus está falando comigo através de um sonho ou não? Para você saber, você tem que ver se aquilo realmente é algo autêntico. Deus jamais vai falar algo que vá contra a palavra, a Sagrada Escritura, ou que vá contra os ensinamentos, a tradição da igreja, né? Ou algo que vá contra os princípios éticos, os valores humanos de bem comum, do amor ao próximo, né? Então, às vezes a pessoa acha que é Deus que está falando, mas é algo que acontece pela imaginação, pelo sonho. Mas sim, Deus pode falar. Daniel ouvia Deus falando com ele através dos sonhos. José, né, do Egito, ouvia Deus falando com ele. José, esposa de Maria, também em sonhos ouviu Deus falando com ele. Mas tem que ter muito discernimento, né? Normalmente não vá já dizendo que é Deus que está falando. Espere, vá rezando. Se é Deus que está falando, Ele vai confirmar, né? Não só no sonho. Ele vai confirmar no seu dia a dia, na sua vida. E tem coisas que a gente não precisa contar para todo mundo. Tem coisas que a gente tem que guardar para nós. É só entre nós e Deus. A questão de superstições, né? Por exemplo, tem pessoas que têm tantas superstições e perguntaram sobre isso, né? Um exemplo, eu não posso passar embaixo de uma escada, senão isso vai me dar azar. Eu não posso guardar um espelho quebrado, porque isso dá um azar. Né? Se eu vir um gato preto é uma coisa ruim. O chinelo virado ao contrário é um mau presságio. Não, nós não acreditamos nessas superstições, nessa coisa fantasiosa. Nós acreditamos que Deus nos guarda, que Deus nos protege. Os objetos, as coisas, não têm um poder sobre a nossa vida. Então, nós católicos não acreditamos, respeitamos, né, quem acredita, mas nós não acreditamos nessas superstições. Não posso lavar o cabelo por causa disso, vai acontecer. Nós não pensamos assim. Deus nos guarda, Deus nos protege e só Deus que tem, sim, uma influência sobre a nossa vida. Uma outra pergunta, né, que mandaram também a respeito da morte. Se o nosso destino já está escrito. Você já ouviu essa palavra? Destino? Você acredita em destino? Nosso destino já está escrito. E a pessoa deu um exemplo de que não morremos na véspera, né? E a pessoa falou, mas e quem morre de acidente? Morre de uma forma abreviada? Não acredito que é da vontade de Deus que uma pessoa morra dessa forma, num acidente, né? Então, como que é isso? Existe um destino? Gente, existe a liberdade. Deus nos fez livres, nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, as decisões que nós tomamos, que nós fazemos na nossa vida, não são já parte de um destino. Senão seria o mesmo que dizer que a gente não é livre. Porque pensa bem, se tudo que eu faço, tudo que acontece, é meu destino, então Deus já me configurou dessa forma, já fez tudo pré-formatado, destinado, então independe, se eu fizer o mal ou fizer o bem, é destino. Não, nós acreditamos na liberdade humana. Deus nos fez livres e não existe esse destino. Existe a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos nele. A vontade de Deus é que nós vivamos o amor, é que todos nós estejamos no céu. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele nos deu liberdade e Ele respeita a nossa liberdade. Mas e quem morre em um acidente? Quem morre de uma forma tão horrível ou até cruel, através de um assassinato? Foi Deus que quis que essa pessoa morresse? Não, com certeza, Deus não quis. Mas lembra, Deus deu a nossa liberdade. Deus não é responsável por causas secundárias. O que são essas causas secundárias? A maldade do mundo,
o mau uso da liberdade, Deus não é responsável por causas secundárias, sim por causas primárias. Ele criou a vida, sim, nós fomos criados e gerados para viver, para ter a nossa família, para quando tiver a nossa idade, o tempo certo, irmos para junto de Deus. Mas esses acidentes, essas formas tão horríveis, nós chamamos realmente de fatalidades. Foram fatalidades, às vezes por negligência, às vezes pelo mau uso da liberdade ou realmente pela maldade que muitas pessoas acabam cedendo espaço no seu coração. Bom, então eu espero ter respondido as perguntas de vocês, tê-los ajudado. Mande aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, também de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe.